Olá! Hoje o AgroSaúde e Cooperação fala da suinocultura em Santa Catarina, uma atividade que torna nosso estado uma referência internacional. Para manter esse status, o trabalho é constante. São investimentos em pesquisa, segurança sanitária, inovação e sustentabilidade. Na área de pesquisas, a Embrapa entrega para o mercado análises que vão desde o controle de temperatura para a alimentação dos suínos até a aferição da emissão de gases para a natureza. Soluções que se refletem na qualidade da carne consumida na cidade. Nossa equipe foi até Concórdia, berço da produção de suínos e sede da Embrapa Suínos e Aves, para conhecer esses processos. Quem é que nunca teve a sensação de ter mais fome em dias mais frios? Ou percebeu o apetite diminuir no calor? A influência da temperatura nos hábitos alimentares dos suínos foi um dos fatores verificados por um estudo conduzido por pesquisadores da Embrapa em Concórdia. Durante 2 anos, a pesquisa avaliou o desempenho de animais em fase de crescimento e terminação, criados em um ambiente controlado. A comparação foi entre uma sala climatizada com aquecedor e refrigeração, onde a temperatura era mantida entre 18 e 24 graus de forma constante, e outra que usa apenas a ventilação natural. Em cada uma delas estavam 100 animais. Nesse trabalho, nós concluímos que, além de melhorar a conversão alimentar, os animais ganham 5 quilos a mais por lote. E com uma conversão alimentar que chega a 40 a 50 gramas melhor. Parece pouco, mas para quem produz em larga escala, esses números fazem muita diferença. Criado em um ambiente controlado, o animal não precisa comer de mais ou de menos para compensar o desconforto com a temperatura. Num ambiente controlado, ele vai ter um comportamento melhor, não vai ser tão agressivo em relação aos outros animais, porque quando ele luta contra o frio, ele consome muita ração. E quando está um ambiente com muito calor, ele fica agitado, morde, tem sintomas agressivos em relação aos outros animais que estão na baia e não consome ração, porque se ele consumir ração, ele vai produzir calor. O estudo também buscou reunir informações sobre a emissão de gases por animal em ambientes controlados. E com isso a gente tem, com exatidão, o que nós chamamos de fator de emissão, para serem usados nos cálculos quando o governo brasileiro, os produtores, as associações, onde, olha, no sistema de produção de suínos, cada suíno produz tantos quilos de CO2 por animal por dia. Os dados da pesquisa também são fundamentais para garantir parâmetros confiáveis sobre a emissão de gases no Brasil. Aferir com precisão a quantidade de gases lançados na atmosfera pela produção de proteína animal é um trabalho difícil e caro. Por isso, muitas vezes, o país acaba adotando padrões internacionais que nem sempre correspondem à realidade local. Se nós não tivermos esses dados e que podem ser monitorados e que podem ser auditados, nós vamos utilizar as tabelas que são utilizadas ou por europeus ou por americanos. No Brasil, hoje, como tem poucos estudos nessa área, eles utilizam essas tabelas, que muitas vezes são com valores muito mais elevados do que nós produzimos aqui. Por enquanto, o trabalho foi desenvolvido de forma experimental. Agora, a Embrapa busca parcerias para implantar o sistema em maior escala. São iniciativas como essa que vem ajudando Santa Catarina a se manter no topo da lista quando o assunto é a produção de suínos. A cada ano, a suinocultura catarinense bate novos recordes que consolidam o estado como líder nacional no abate de suínos. Só em 2023 foram mais de 16 milhões de cabeças, um aumento de 3,9% em relação ao ano anterior. Nas exportações, o estado também se destaca. Em 2023, mais de 55% da carne suína que saiu do Brasil para outros países era de Santa Catarina. Quase 80 mil famílias catarinenses vivem da criação de suínos. Muitas estão em Concórdia. A atividade responde por mais da metade da arrecadação do município, que tem pouco mais de 81 mil habitantes.
O movimento econômico do ano de 2022, por exemplo, foi 1,8 bilhões e desses 1,8 bilhões, mais de 1 bilhão e 100 é a suinocultura que movimentou no município de Concórdia, né? A força que vem do campo faz girar a economia na cidade e envolve diversos setores. A excelência na produção de suínos é uma conquista do esforço diário de uma série de setores envolvidos. A inspeção sanitária é um deles. Então aqui a gente avalia tanto a procedência dessas carcaças, né? Elas têm todas que vir então de um estabelecimento que tem inspeção, né? Um frigorífico registrado em algum dos serviços. Chegando no estabelecimento é feita a conferência da temperatura das carcaças, né? Que elas têm uma faixa de temperatura que elas devem chegar. E o acondicionamento, questão da higiene do ambiente, das instalações. Neste supermercado, a carne suína tem bastante procura. E você que lida tanto com carne suína, você também come, gosta, consome na tua casa bastante? Gosto e consumo bastante. Eu mais consumo é a costela sem pele e a bari. São as tuas preferidas? É isso. No restaurante do seu Adilson, que está há quase 30 anos no ramo, também não pode faltar. O buffet é variado, mas os pratos à base de carne suína estão sempre lá. O pessoal adora carne suína. No nosso cardápio, carne suína é diária. Seu Vilmar é produtor de suínos e concorda. Esse não pode faltar no prato, né? Todo dia, em casa, em volta, temos que ter um pedacinho de carne suína no prato. Eu acho assim que é uma carne boa, saudável, né? Ela não tem tanta banha mais, né? Que nem anos atrás, né? Mas é uma carne saudável, boa, né? E é muito saborosa. Você sabia que os dejetos de suínos podem ter relação direta com o dia a dia de quem mora na cidade? Com a transformação deles em biogás, alcançamos uma tecnologia social que pode ser aplicada desde o uso doméstico para alimentar um simples fogão até em grande escala a nível industrial. Já o biogás, transformado em biometano, vira combustível para a frota veicular. Nas propriedades rurais, é comum encontrarmos biodigestores, uma prática que tem sido fomentada pela Embrapa e que tem reduzido os custos e gerado mais alternativas para a cadeia produtiva. É na comunidade de Alto Suruvi, em Concórdia, que a família Benelli vive há quase 70 anos, tendo a agricultura como fonte de renda. Tempos depois, agregaram a suinocultura. E lá se vão 30 anos na atividade. Rodrigo é a terceira geração na produção de suínos. No começo eram 500 animais. Hoje são 5.300 em fase de terminação. Mas esse salto na produção não veio sem muito planejamento e investimentos em tecnologia e sustentabilidade. A energia aqui, por exemplo, é gerada por meio de biodigestores. A família do Rodrigo começou a se interessar pelos biodigestores lá atrás, mas foi a partir de 2019 que resolveram investir para valer nessa tecnologia. Rodrigo, o que motivou a família, então, a investir nos biodigestores e a adotar essa técnica? Bem, além de uma fonte de renda, a gente pensou muito no meio ambiente também, né? Todo esse gás iria diretamente para a atmosfera, né? Poluindo o ambiente. E assim a gente consegue aproveitar, de certa forma, gerando energia e gerando uma fonte de renda também, né? São 3 biodigestores na propriedade que transformam 45 mil litros de dejetos produzidos por dia em 27 mil quilowatts ao mês. É energia suficiente para abastecer toda a granja e muito mais. A gente consegue, então, abater toda a fatura, digamos, da granja, né? Além de 2 residências que hoje tem nela e mais 5 pontos comerciais que a gente abate e compensa essa energia. A conta de luz caiu de 5 mil para R$ 150. Dinheiro que sobra para investir na propriedade. Além de garantirem uma economia considerável nas despesas com energia, os biodigestores também são aliados das lavouras. Isso porque os dejetos, depois de passar pelo processo de extração de gás, se transformam em fertilizantes com muito mais qualidade. A família também tem 65 hectares de milho para comercialização e a diferença na produção
é notável. A gente tem bastante diferença na quantidade de sacas por hectare, né? Além de, claro, ir corrigindo, de certa forma, os micronutrientes que hoje se encontram no solo e cada vez produzindo mais, né? Mas para que esses resultados cheguem às propriedades, tem muita pesquisa da porteira para fora. A Embrapa é uma das pioneiras nos estudos com biodigestores. As primeiras experiências são da década de 80. Na unidade de Concórdia, ainda é possível encontrar um dos modelos mais antigos. De lá para cá, muita coisa mudou. O pesquisador vê um novo ciclo do biogás se estruturando como uma cadeia produtiva de fato. Muito mais do que substituir a lenha no fogão, já é possível explorar novos usos para essa energia, de olho na inovação e na sustentabilidade. Uma solução energética para o campo e para a cidade. A matriz energética que nós temos hoje, ela é fortemente baseada no uso fóssil. Principalmente a nossa frota pesada é baseada no óleo diesel. Alternativas que nós possamos ter para substituir isso por fontes renováveis de energia, como por exemplo o biometano, que pode vir dos nossos resíduos da produção animal, ele é algo que se põe aqui num cenário presente e futuro de sustentabilidade. Soluções que já estão em teste e podem significar um avanço expressivo para uma atividade que depende do transporte rodoviário. O gás natural que você abastece na rede de postos que tem gás natural, a molécula é a mesma do que nós temos no biometano. Isso é muito importante para soluções de descarbonização das cadeias de produção animal, ou seja, substituirmos combustíveis fósseis por fontes renováveis de energia como o biogás, né, que a gente está vendo aqui. Nos laboratórios da Embrapa, novas possibilidades são exploradas. A ideia é descobrir o potencial de geração de biogás em materiais abundantes na região. Aqui tem resíduos da suinocultura, avicultura, lodo da indústria, além de outros materiais orgânicos. E essas análises que a gente vai coletando dia a dia vai nos indicando o maior ou o menor grau de biodegradabilidade desse material que a gente está analisando. Então, o que a gente quer? Que esse material, esse resíduo, ele seja altamente biodegradável, que isso vai te dar uma condição maior de geração de biogás. O potencial de geração vai depender da quantidade de matéria orgânica existente no material. Quanto mais biodegradável for o resíduo, mais biogás ele produz. É a ciência cooperando com a natureza. E quem apostou nessa alternativa não se arrepende. Em 2016, a gente ainda tinha 500 animais. E então, logo após, a gente resolveu ampliar a granja. Tinha poucos produtores que haviam o biodigestor, mas fui em busca de conhecimento e coloquei uma cara para bater ali e com certeza deu certo. Hoje não troca mais? Não, com certeza não. Vamos conhecer agora uma tecnologia robótica que permite ao produtor de suínos economizar mais de 30 toneladas de ração por ano. Uma parceria entre empresa pública com o setor privado que está possibilitando o controle alimentar dos animais, sem, é claro, comprometer o desempenho e o desenvolvimento dos suínos. E os benefícios vão além. Quando a música toca, os animais já sabem. É hora de comer. É assim que opera o robô que vem sendo utilizado na estação experimental da Embrapa, em Concórdia. Essa é uma granja de melhoramento genético de ciclo completo com 150 matrizes, onde pesquisadores decidiram testar uma tecnologia diferente na alimentação dos animais. Em parceria com uma empresa, adotaram um sistema de robotização na distribuição de ração. Funciona assim: o equipamento sai de uma base onde as baterias são carregadas e percorre os trilhos até o ponto onde será abastecido com ração. A música é o sinal que a alimentação vai começar. Todo o processo é automatizado. O produtor consegue programar a máquina de acordo com as necessidades de cada propriedade. Então, por exemplo, programar tratos. Ele está marcado 7h25 aqui, o trato 1, e 13h15 o trato 2. Quando chegar naquele horário,
o equipamento vai trabalhar, tá? Volta na telinha inicial. Na segunda aqui tu consegue fazer todo o controle de ração do animal. Por exemplo, as agroindústrias, que dependendo, conforme o animal vai crescendo, o tamanho vai aumentando o consumo, ele pode usar aqui 30 dias de consumo diferente, né? Para cada animal. Os sensores na frente de cada baia indicam qual delas deve receber ração. O robô fornece a quantidade indicada e segue para a próxima. Cada equipamento consegue alimentar até 3.000 suínos. O robô é uma tecnologia que atua num dos processos cruciais da produção de suínos, a distribuição de ração. Uma gestão alimentar incorreta pode ocasionar falhas no desempenho do animal e também prejuízo para o produtor. Na Embrapa, onde o sistema foi adotado há 1 ano e meio, os pesquisadores observam mudanças positivas. Nós temos visto que a conversão alimentar, quando você utiliza o robô com ração controlada, melhora significativamente a conversão alimentar, sem comprometer o ganho de peso dos animais. A conversão alimentar é a capacidade do animal de transformar em carne a ração que consome. Toda melhoria nesse processo significa lucro para o produtor e qualidade para o consumidor. Os pesquisadores também monitoram os resultados obtidos por criadores que adotaram a alimentação robotizada em Santa Catarina e no Paraná. Por questões de seguridade sanitária, nós não tivemos acesso às propriedades. As imagens foram registradas pela Embrapa e os dados são surpreendentes. Um estudo apurou que a economia de ração pode passar de 37 toneladas por ano em 3 lotes de suínos na fase de terminação. Um animal ele vai consumir, um exemplo, 280 quilos de ração dos 23 até o peso de abate. E com a agilização do robô, com tratos controlados, não fornecendo ração à vontade, desses 280 quilos você vai gastar em torno de 9 quilos de ração a menos. Então isso é uma melhoria muito grande. Isso é muito dinheiro, porque você pega 9 quilos de ração, multiplica por uma propriedade que tem 1.000 animais e essa propriedade produz 3,2 lotes por ano, isso tipo de coisa dá em torno de 3.000 suínos por ano. Multiplica 3.000 vezes 9, são 27 mil quilos de ração. Então isso é muito dinheiro. Redução de gasto e de tempo no trato dos animais, que o produtor pode empregar em outras atividades na propriedade. Além disso, o processo permite análises mais seguras, porque trabalha com informações precisas. Ele permite, no final de cada trato, ele emite um relatório das baias que ele tratou e da quantidade de ração que ele forneceu. Os benefícios também chegam ao meio ambiente. Você gasta menos milho, você gasta menos soja, você gasta menos nutriente. Com você gastando menos nutriente, o animal come menos, você tem uma menor produção de dejetos. E com isso, além de melhorar a conversão alimentar, melhorar o desempenho dos animais, melhorar a lucratividade dos produtores, nós temos uma melhoria na pegada da produção de CO2 no meio ambiente. Porque os animais vão produzir menos dejetos. Vão produzir menos dejetos e consumindo menos ração. É isso que nós temos trabalhado para a melhoria da suinocultura brasileira. Com a inovação cada vez mais presente no dia a dia das propriedades, muda o perfil da mão de obra e aumentam as possibilidades de reduzir o êxodo rural. Você começa a valorizar a sua mão de obra. E você está utilizando informação, você está trabalhando com base de dados, você sabe aquilo que está acontecendo no dia a dia na sua propriedade. Então isso faz com que, acredito, que isso faz com que o jovem deixe de querer ir trabalhar na cidade e volte para o campo para ter uma vida mais sustentável, uma qualidade de vida melhor. É a tecnologia e a sustentabilidade caminhando juntas para garantir mais qualidade de vida no campo e na cidade. Esse trabalho da Embrapa com biodigestores e o biogás, a robotização e os demais sistemas de controle e tratamento colocam nossa suinocultura em outro patamar. Não é isso, Tejão? Bem-vindo. Sim, Tati. Nos coloca num patamar que é assegurar a nossa presença no campeonato do futuro, que já começou.
Essa tecnologia da Embrapa aí de Concórdia, suínos e aves, parabéns. Que trabalho espetacular desses técnicos ao lado das cooperativas dos produtores. Os trabalhos com a tecnologia, robotização, digitalização fantásticos e transformando agora os dejetos dos suínos em riqueza. Uma riqueza que gera renda para os produtores, porque é bioeletricidade, biometano, biofertilizantes e a tecnologia dos biodigestores modernas, muito bem construídos hoje, permite fazer um trabalho extraordinário, transformando os dejetos em biogás. E isso vem gerar um novo patrimônio para a suinocultura. Além dela ser hoje uma das melhores do mundo, além de ter dobrado o consumo per capita nos últimos 10 anos aqui no Brasil, essa suinocultura está com o lugar assegurado nas exigências do futuro. Sustentabilidade e meio ambiente, sequestro de carbono, fantástico. Trabalho com os biodigestores, com biogás e essa suinocultura limpa brasileira. Parabéns! Obrigada, Tejon. Até a próxima. E na semana que vem, tem mais. Produzir, preservar, regenerar. Essas são algumas das ações que iremos compartilhar com você no próximo Agro, Saúde e Cooperação. Tem produção de banana no meio da mata nativa, banana que irriga outras espécies e árvores sem frutos que alimentam o solo. Alguém aí já ouviu falar em sistema agroflorestal? O que são, como funcionam, quais os benefícios, o que dizem pesquisadores e produtores que o adotaram como técnica de cultivo. A gente vem otimizando, melhorando o terreno com as novas práticas de cultivo. A intenção é produzir mais e trazer mais retorno para a gente. Tem pesquisa, tem informação, histórias de vida e legado para as futuras gerações e para o planeta. Você pode rever estas e outras reportagens através da nossa plataforma ndplay.com. Para você, uma ótima semana.